Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula de Windows 2012 Server. E nessa videoaula eu quero criar objetos no AD, usuários e eu uso. Vamos lá? Primeiramente queria mostrar que você pode assistir videoaulas de 2012 Server no site professorramos.com desde o início, aqui ó, Windows Server 2012. Você tem as aulas aqui, desde a instalação do Windows 2012 Server, a instalação do AD, configuração e testes do DNS, pós-instalação, ingressar as estações de trabalho no domínio, e agora aqui estou gravando a próxima aula, que é como você cria os usuários e eu uso. Vamos lá, eu tenho um ambiente virtualizado aqui no Microsoft Hyper-V. Se você quiser aprender sobre Hyper-V, tem um curso em DVD no site, onde você vai aprender as principais técnicas para criar máquinas virtuais e gerenciar um servidor de virtualização. Acesse lá, professorramos.com, cursos em DVD, Hyper-V. E você tem todas as informações sobre esse treinamento bem interessante aqui, com 2 horas e 40 minutos de duração, e pode assistir aqui as 2 primeiras aulas para ver a abertura do curso e os pré-requisitos. Vou abrir aqui o meu servidor 2012 Server, vou logar. Ele abriu aqui meu gerenciador de servidor. E eu vou abrir a ferramenta mais comum para quem trabalha com AD. Eu posso abrir essa ferramenta de 2 maneiras. Aqui em Ferramentas, Usuários e Computadores do AD. Está aqui a ferramenta mais popular para administradores de Windows Server, onde você cria os usuários e objetos do AD. Eu vou fechar, vou mostrar outra forma de abrir essa ferramenta. Eu vou fechar aqui. Eu posso vir na minha interface do menu iniciar, escolher aqui usuários e computadores do AD. Eu posso inclusive fixar aqui na barra do meu menu iniciar, direito, fixar esse programa na barra. Assim, quando eu precisar usar, ele já vai estar aqui, ó. Vou fechar e ficou o ícone preso aqui na barra da minha área de trabalho. Então vamos lá. Quando eu entro no usuários e computadores do AD, eu vejo meu domínio aqui, ó, professorramos.srv. E aqui dentro eu vejo alguns objetos que são padrões do Windows. Built-in, onde eu vou ter diversos grupos. Ah, mas como é que você sabe que é um grupo? Se você olhar aqui no tipo, você vai ver, ó, grupo de segurança domínio local. Você vai ver uma breve descrição sobre a função de cada um desses grupos. Esses grupos são padrão do Windows Server 2012, já vem criado por padrão. E você pode observar que o ícone dele aqui é representado por 2 cabeças aqui, 2 usuários. Então esse é o símbolo de um grupo. Cada grupo desse tem uma função muito específica. Por exemplo, o grupo administradores. Os administradores fazem parte desse grupo. Então quem vai administrar seu servidor. Aqui tem uma descrição deles. Ó. Os administradores têm acesso completo e restrito ao computador do domínio. E eu tenho outros grupos com funções mais simples. Por exemplo, eu tenho aqui um grupo operadores de contas. Os membros podem administrar contas de usuário e grupos de domínio. Só isso. Ou seja, criar novas contas, acrescentar usuários a determinados grupos e assim por diante. Eu tenho outro grupo aqui, operadores de cópia, que, por exemplo, ó, os operadores de backup podem substituir as restrições de segurança com o único objetivo de fazer backup ou restaurar arquivos. Se eu quiser, por exemplo, um usuário da minha rede, um técnico, faça backup, eu coloco ele nesse grupo operadores de backup. Mas grupo é um assunto que eu quero discutir mais para frente. Esses são os grupos padrão, default, que já são criados no momento da instalação do AD. Eu tenho aqui uma parte chamada computadores, e nesse objeto, nesse container computadores, eu tenho os computadores que eu ingressei no meu domínio na aula passada. Olha aqui, ó, o PC1, o PC2 e o PC3. Eu posso trabalhar aqui também, por exemplo, se eu clicar 2 vezes no PC1, eu tenho a informação do computador, ó, geral, nome do computador pré-Windows, PC1, nome DNS, pc1.professorramos.srv, ou seja, o nome do computador, ponto, o nome do meu domínio. Ele diz que é uma estação de trabalho ou servidor. Eu posso dizer o que ele é. Sistema operacional. Ele mostra para mim que está rodando o Windows XP. Ele é membro do quê? Ele é membro de um grupo padrão, computadores do domínio. Aqui eu tenho informação sobre o local dele e tudo mais. Então, eu posso acrescentar uma descrição, por exemplo, aqui, ó. Estação de trabalho do Jefferson Costa. Ok. E assim por diante. Olha aqui o PC2. Vou clicar 2 vezes. Nota que o sistema operacional é o Windows 7. Eu posso acrescentar uma informação.
micro da secretaria. Ok? E aqui o PC3, sistema operacional Windows 8 Pro. Vou colocar uma observação. Estação do usuário Deverson. Então, só para ver quando você ingressou a estação no domínio, na verdade ela foi, o computador por padrão aparece aqui, criado no AD, um objeto dentro de computers. Eu posso mover esse objeto para um outro local, a gente pode discutir isso depois, para aplicar uma diretiva de grupo, uma GPO diferente. Eu tenho aqui Domain Controllers, que são os controladores de domínio. No meu ambiente eu só tenho um, que é o próprio servidor Ramos. Catálogo global aqui, computador. Se eu clicar 2 vezes, ele também me traz as informações. Qual que é o site dele, ele é catálogo global, o nome desse computador, o sistema operacional que eu estou usando, que é um 2012 Data Center, a quem ele é membro de um grupo chamado Controladores de Domínio, e assim por diante. Aqui eu tenho um item que está vazio, mais um outro item que está vazio aqui para contas de serviço. Podemos abordar esses dois itens em futuras aulas. E aqui, em Users, eu tenho grupos, observem, 2 cabeças, e os usuários. Administrador, que é o usuário que eu fiz logon aqui no momento. Ele é criado durante a instalação do Windows. Olha a observação dele aqui, ó. Conta interna para administração do computador / domínio. E eu tenho um usuário desabilitado, convidado. Observem, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem de perto. A setinha apontando para baixo, mostrando que esse usuário convidado é um usuário que está desativado, desabilitado. E a observação dele aqui é uma conta interna para acesso como convidado ao computador do domínio. Por questão de segurança, o padrão ele vem totalmente desativado. E aqui, outros grupos internos do Windows, administrador de empresa, administrador de domínios clonáveis e assim por diante. Mas eu vou começar a administrar, vou começar a criar os usuários da minha empresa. E uma coisa comum de administradores iniciantes é começar a misturar as coisas padrão do Windows com os seus objetos novos que são criados para a administração daquela empresa, daquela corporação. E começar a criar um usuário aqui misturando coisa do Windows com coisa de usuário. Isso não é legal. O legal é você criar uma OU, uma unidade organizacional. Isso é bem simples, pode ser feito de várias formas. Eu vou clicar aqui no meu domínio, Professor Ramos. Eu posso clicar nessa pastinha amarela, ó, criar uma nova unidade organizacional no container atual, ou direito, novo, unidade organizacional. Ou ainda, menu ação, novo, unidade organizacional. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Então, vou dar direito aqui, novo, unidade organizacional. Ele pergunta qual é o nome da minha U. E aqui eu vou chamar minha U, por exemplo, de aula 1. E eu tenho um tique importante aqui, ó, proteger container contra a exclusão acidental. O que é isso? Se eu não ticar, eu vou poder apagar esse objeto simplesmente apertando delete ou direito excluir. Se eu deixar ticado, ele vai estar protegido contra a exclusão acidental. É bem interessante que você faça isso, porque aqui dentro você vai criar todos os objetos da sua corporação. Então eu vou deixar ele protegido, ok? E eu posso criar sub-OUs aqui dentro. Por exemplo, eu posso criar as minhas OUs e sub-OUs atendendo os critérios de uma corporação. Por exemplo, por distribuição geográfica. Posso criar uma OU chamada Brasil, dentro dessa OU Brasil, São Paulo, dentro de São Paulo, a cidade de São Paulo, Diadema, São Caetano. Aí dentro de Brasil, Minas Gerais, dentro de Minas Gerais, Nepomucemo, Belo Horizonte, Uberaba e assim por diante. Então, atendendo um critério geográfico. Ou eu posso atender os critérios de uma corporação. Por exemplo, dentro da U da corporação empresa X, os setores: vendas, telemarketing, atendimento, almoxarifado, administrativo e assim por diante. Então vai depender muito de como você quer organizar a sua corporação. Vou criar aqui dentro da minha aula 1 só para teste uma outra U. Então estou ticado aqui, selecionado aula 1, vou clicar aqui na opção criar uma nova unidade organizacional no container atual e vou dar um nome para essa minha U. Eu vou chamá-la de vendas. Vou deixar ticado aqui para não apagar, ok? Vou voltar aqui para a aula 1 e vou criar uma outra U, agora com o nome de compras. Então aqui dentro de aula 1 eu tenho duas, uma OU para compras e uma U para vendas. Vou criar mais uma aqui e vou tirar esse tique, só para mostrar que eu posso apagar quando eu tiro o tique e não posso quando está ticado. Vou chamar de teste 1. Não vou ticar, ok? Observe que interessante, eu vou tentar apagar compras, então direito,
excluir. Tem certeza que deseja excluir? Sim. Você não tem privilégio suficiente para excluir, porque está ticado aqui que eu não posso apagar. Legal. Vou fazer a mesma coisa no teste 1. Direito, excluir. Tem certeza? Sim. Apaguei. Vou criar aqui mais algumas OUs. Vou criar a OU TI. Dentro de TI, vou criar uma OU infra, pessoal de infraestrutura. Dentro de TI ainda, vou criar uma outra OU chamada suporte. Dentro de vendas aqui, vou criar uma OU chamada telemarketing. E uma outra OU atendimento. Então tá aí uma estrutura organizacional criada aqui com todas as minhas OUs e sub-OUs. Vou criar um usuário aqui, por exemplo, no setor de TI. Eu posso criar dentro das sub-OUs, eu posso criar aqui em TI mesmo. No meu caso, eu vou criar aqui em TI. Posso criar um usuário clicando aqui em criar um novo usuário no container atual ou simplesmente direito, novo usuário. A primeira pergunta é bem simples, qual é o nome do usuário? Vou chamar meu usuário aqui de Ana. O sobrenome dela, Ana Lúcia. E aqui o nome de logon desse usuário. O nome de logon pode ser feito, dependendo da corporação, de várias maneiras. Esse nome tem que ser único. Muitas empresas usam, por exemplo, o nome e a primeira letra do sobrenome, por exemplo, do último sobrenome. Então, por exemplo, Ana L. Não ficou legal esse nome. Eu posso usar, por exemplo, Ana. O seu sobrenome, Lúcia. Já ficou melhor? Eu posso criar, por exemplo, algumas empresas usam o número do crachá do funcionário, ou as faculdades, o número de matrícula do aluno, por exemplo, 153532. Então, esse seria a identificação do usuário. Então, não necessariamente o usuário tem um nome, ele pode ter, por exemplo, um número. No meu caso aqui, vou usar a convenção mais comum, que é o nome, ponto, o sobrenome. Então, Ana.Lúcia. Avançar. Aqui eu vou definir uma senha, lembrando que essa senha tem que ter requisitos de complexibilidade. Vou colocar uma senha fácil, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para ver a mensagem que o Windows vai me dar no final. E eu tenho alguns itens aqui. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. O que isso quer dizer? Que eu vou colocar uma senha padrão da empresa, vou fornecer essa senha para o usuário, e no primeiro logon dele na empresa, o Windows vai solicitar que ele troque essa senha por uma senha dele. A partir desse momento, eu já não sei mais a senha do usuário, a senha passa a ser particular dele. Eu posso ticar um outro item que o usuário não pode alterar a senha. Muito comum quando você tem um usuário de cabelos amarelos, aí toda hora esse usuário esquece a senha. Ah, minha senha, esqueci minha senha, esqueci minha senha. Isso é comum numa empresa. E o administrador tem que ficar resetando a senha, uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco na aula. Você, logicamente, não pode ticar os dois itens juntos, porque você não pode pedir para o usuário alterar a senha e dizer que ele não pode alterar a senha. O Windows te dá uma mensagem dizendo que isso não é possível. A senha nunca expira. O Windows tem um padrão que de tempos em tempos a senha expira para obrigar o usuário a trocar a senha, para que um usuário acabe não descobrindo a senha do outro com o tempo. É um requisito interessante pensando na segurança. E eu posso ter um aborto aqui, ou seja, já criar uma conta desabilitada. Mas por que eu criaria uma conta desabilitada? Eu tenho um funcionário, por exemplo, que vai entrar daqui a 30 dias, 15 dias na empresa, eu já quero criar a conta dele hoje. E quando ele começar a trabalhar, eu só ativo a conta. Então é uma coisa comum aí para se trabalhar. Vou deixar aqui só o usuário pode alterar a senha no próximo logon para usuária Ana Lúcia. Avançar. Ele me dá um resumo do que eu escolhi. E ele não vai deixar criar usuário, porque, olha, a senha que eu coloquei não tem os requisitos de complexibilidade. Então vamos lá. Vamos arrumar essa senha. Existe uma senha padrão que a Microsoft mostra nos cursos, que é P maiúsculo A, 2 cifrões, W0RD, ou seja, password. Só que trocando os S por cifrão, ou seja, usando caractere especial, trocando o O por 0, usando números, e maiúsculo e minúsculo, P maiúsculo do password. Uma forma bem interessante aí de desenvolver uma senha, uma dica, e vocês podem criar a senha padrão aí na empresa de vocês. Mudar @123 é uma senha comum aí nas corporações que eu administro, para criar o usuário pela primeira vez. Então tá aí a usuária Ana Lúcia criada.
Vou criar aqui mais um usuário. Vou criar aqui o usuário Leandro Ramos. Leandro.ramos. Avançar. A senha padrão da empresa. E aqui eu vou definir que o usuário não pode alterar a senha e a senha nunca expira. Avançar, concluir. Vou criar aqui mais um usuário. Usuário Jefferson Costa. Ponto Costa. E vou deixar esse usuário desabilitado aqui. Avançar, concluir. Nota que o usuário Jefferson Costa ele tem a setinha para baixo lá indicando que ele está desabilitado, desativado. Vou criar aqui mais um usuário. O Deverson Sândalo. Deverson.Sândalo. Avançar. A senha padrão. Avançar, concluir. E vou testar esses usuários que eu criei aqui, só para ver como é que funciona o logon na estação de trabalho que eu ingressei na aula passada aqui nesse domínio. Vamos lá. Vou testar aqui o primeiro usuário numa estação Windows 8. Vou trocar de usuário. Nota que aqui embaixo eu já estou fazendo domínio no Professor Ramos, ou no domínio, entrar em Professor Ramos. Vou colocar aqui usuário Jefferson.Costa. Eu sei que eu criei esse usuário desabilitado, eu quero ver desativado, né? Eu quero ver a mensagem. Vou colocar a senha. E vou mandar logar. Sua conta foi desativada. Contate o administrador do sistema. Legal. Vou ativar essa conta para que ele possa logar. Então vou voltar aqui para o meu servidor. O usuário Jefferson está aqui com a setinha para baixo. Direito. Habilitar conta. Ó, o objeto Jefferson Costa foi ativado. Nota que ele não tem mais a setinha. E vou tentar o logon novamente aqui no Windows 8. Fornecer a senha. Estou lá, fazendo o logon. A primeira vez que você loga no Windows 8, ele vem com essa telinha, né? Está criando um novo perfil para o usuário. Então tá aí, já estou com o menu iniciar novo aqui, vou para de trabalho do usuário. Vou fazer o logoff dele aqui, ó. Voltando para o menu iniciar no cantinho, vindo aqui no usuário Jefferson Costa, escolhendo a opção sair. Seria o logoff, né? Estou desconectando desse usuário. Legal. Vou testar outro usuário. Vou testar o usuário Deverson, só que agora aqui no Windows 7. Trocar o usuário. Outro usuário. Deverson.Sândalo. Então estou aí com o usuário Deverson logado no domínio. Vou fazer logoff aqui do usuário Deverson. E vou logar com a usuária Ana Lúcia agora, só que aqui no XP. Então, Ana.Lúcia. A senha dela.
Então vem a mensagem, é necessário que você altere a senha no primeiro logon, porque eu tiquei lá, o usuário deve alterar a senha no próximo logon. Vou mudar a senha dela. A senha foi alterada. Vou fazer logoff desse usuário. E agora eu vou mostrar para vocês mais algumas opções do usuário. Vamos voltar lá para o servidor. Então voltei aqui para o 2012 Server. Estou aqui com usuários e computadores do AD aberto. E eu vou dar um direito aqui no usuário Jefferson Costa. E vou vir aqui em propriedades. Nota que eu tenho um cadastro para preencher desse usuário. Ó. Nome, sobrenome, o nome de exibição. Eu posso colocar uma descrição. Então, uma descrição do usuário. Eu posso colocar em que escritório ele trabalha. Posso colocar o telefone dele aqui. Posso colocar o e-mail. Posso colocar a página de internet dele. Posso aqui em endereço cadastrar os dados de endereço dele. Uma caixa postal se ele tiver, a cidade dele. O estado. O CEP. O país. Lembrando que no ambiente de estudo não é comum realizar esse cadastro completo, porque é tudo fictício e você quer estudar. Mas numa empresa é muito interessante que você mantenha esse cadastro completo, porque você pode fazer pesquisas, aplicar políticas de GPO, pode usar esses dados para fazer uma restrição qualquer no Exchange, no servidor de e-mail. Então é bem interessante manter sempre preenchido. Eu ainda tenho outras guias aqui, como a guia conta, onde eu posso fazer uma série de itens. Inclusive tem aqui o desbloquear conta também. Vamos em outras videoaulas ver aqui o horário de logon, fazer logon em, discutir esses itens aqui das opções de conta, vencimento, numa outra aula. Eu tenho aqui em perfil mais itens para preencher. Vamos ver em outras aulas aqui perfil móvel, pasta base, script de logon também. Aqui em telefones, posso cadastrar mais telefones. Pager, que é uma coisa que eu acho que ninguém usa mais, o celular, 99, lá. Fax dele. Telefone IP se ele tiver, fazer uma observação. Aqui a organização posso colocar o cargo, o departamento dele, a empresa que ele trabalha. Posso colocar o nome do gerente dele, alguma coisa do tipo, quem é a supervisora dele. Aqui membro de em que grupos ele pertence, o padrão de um usuário pertence ao grupo usuário de domínio. Vamos tratar grupos em uma outra videoaula. E tem umas outras guias aqui para trabalhar com outros itens dentro do Windows Server. Vamos tratar em outras videoaulas. Vou dar um OK aqui. Então o usuário Jefferson já tem um cadastro dele aqui na guia geral, endereço, conta e perfil, vamos tratar em outras videoaulas, telefones, organização aqui, os seus dados cadastrais de funcionário. Lembrando que normalmente é o pessoal do RH que fornece essas informações no momento que você vai criar a conta desse usuário. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou da videoaula, dá um joinha. E essas e outras videoaulas de Windows Server e outros assuntos de TI você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. E não esqueça de dar uma olhada aqui nos cursos em DVD de GPO, Hyper-V, servidor de arquivos e nas promoções aqui 1 e 2, onde você pode levar mais de um curso com desconto. Acesse lá.